Olá, povo santo de Deus, tudo na paz com vocês? Pastor Paulo Borges aqui falando em mais um devocional. Hoje o nosso devocional está ainda voltado para o mês de fevereiro, falando bastante sobre a realidade de estarmos aprendendo os passos da fé. Nos passos da fé, estamos na terceira fase, que são 5 passos, e nessa terceira fase estamos falando sobre a questão da dúvida. Nós nunca podemos duvidar do que Deus fala para nós pela sua palavra. Vamos então ao texto de hoje e diz assim: em Mateus 11, verso 22 e 23, encontramos lições imprescindíveis sobre como alcançar a vitória, a importância da fé e o que ela pode fazer por nós. Assim, já estudamos 3 passos para alcançar a vitória. Bênção, né? Vamos lá. Primeiro, ter fé em Deus, né? Vamos resumir um pouco essa realidade do que já aprendemos. E, primeiro, ter fé em Deus. A nossa fé deve estar somente em Deus, não em outras filosofias. Como já expliquei assim em alguns dos devocionais, que nós não podemos ficar com aquela ideia errada de que a gente tem que plantar aquele pensamento positivo, né? Eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Isso não funciona. O que funciona é convicção, o que funciona é acreditar de verdade no Deus Todo-Poderoso e descansar nele. Confiando, continuando. Alguns creem em sua igreja, outros no pregador, na Virgem Maria, em algum santo ou em lugares especiais. Pessoas que agem assim jamais conseguirão ter fé no Senhor. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, como está escrito em Romanos 10, 17. Além de não ouvirem o Altíssimo, elas estão praticando exatamente o que as Escrituras condenam. Não é? Por quê? Porque quando a gente deposita a fé, né, numa pessoa, ou numa imagem, ou em qualquer outra filosofia dessa vida, o que acontece? Nós estamos desviando a nossa atenção daquele que realmente pode nos abençoar, e esse é Deus. E por que nele só, pastor? Porque a Bíblia diz que nós nunca devemos usar de vãs repetições. Por quê? Porque quando a gente fica repetindo orações, repetindo palavras, pensamentos positivos, o que acontece? Eu não estou manifestando fé, porque a fé ela me dá uma base pela palavra de Deus, como Paulo disse lá em Romanos 10, 17. Sem essa base, sem uma palavra centrada, eu não tenho certeza de que aquilo vai acontecer. Quando as pessoas não têm certeza, elas ficam mentalizando ou fazendo orações repetidas para tentar acreditar no que ela precisa receber. E não é esse o ponto da verdadeira fé. O ponto da verdadeira fé se aplica a você estar realmente convicto, dizendo: eu sei que o Senhor já me abençoou. Eu sei que Deus já me deu a vitória. Então a pessoa ela tem certeza, ela não fica buscando uma certeza, ela já tem certeza. Vamos, segundo ponto, falar ao monte. Após ter fé em Deus, fale à montanha e ordene que ela saia da sua frente. Jesus nos ensinou a agir assim, e seguir seus preceitos é garantia de sucesso. Ponha em seu coração que as palavras são capazes de fazê-lo triunfar. Só depende de você remover o seu problema. Então, os problemas nós nunca devemos aceitá-los, porque remover problemas significa que eu não concordo com eles, que eu não quero-os na minha vida, eu quero que Deus opere mudança na minha vida. São pessoas que se posicionam e que não deixam mais aquilo continuar. Elas vão exigir a saída desse mal. Vamos continuar. Terceiro passo: não duvidar no coração. O cristão precisa ser confiante na sua fé no Senhor e no que determina. Porque não adianta só você dizer que acredita em Deus, mas você também não acredita. Se você não acreditar naquilo que você fala com relação ao que você deseja. Determinação é muito importante, como aprendemos em janeiro, para isso, para que não tenhamos, dúvidas e incertezas no nosso coração. A dúvida é um dos maiores inimigos que o crente pode ter. Vamos lá. Jamais permita que a incredulidade o domine. Reivindique a sua bênção como se já tivesse recebido o que é seu por direito. Marcos 11, verso 24. Então, assim, nós vimos aqui que nós precisamos, no final dessa terceira parte,
que nós precisamos acreditar no que é direito nosso. Se você hoje recebesse um documento na sua casa, na sua caixa de e-mail, você recebesse a informação dizendo que você tem direito a uma certa quantia, que está lá no seu nome, que aquilo foi dado, né, por uma via importante, uma herança, aquilo é direito seu. Você não vai brigar por aquilo? Você não vai ter certeza que aquilo é teu? Aí você chega lá e alguém diz assim na cara dura para você e diz, olha, isso aí não é seu não, foi um engano. Ora, mas está lá com o teu CPF, está com o teu nome completo, tá as informações suas, o nome da pessoa que deixou para você, tá tudo lá, garantido como um testamento. Aí você vai dizer vai concordar com aquela pessoa que disse que não é seu? Não, se tá tudo as informações corretas e aquilo diz que é seu, é direito. Assim como é a palavra de Deus para a nossa vida. O que Jesus falou ao nosso respeito é direito. E se é direito, assuma aquilo para você. Então vamos lá. Primeiro, tenha fé somente em Deus e na sua palavra. Segundo, fale ao monte, fale para os problemas, seja determinado para que eles saiam da sua vida. E terceiro, nunca duvide do que Deus deixou como direito, como promessa para você. Pastor, esses são 3 passos, né? Sim, 3 passos. Ainda faltam 2 para nós finalizarmos o mês de setembro. Glória a Deus. Então, vamos à pérola do dia? A pérola do dia, povo santo, está lá em Hebreus capítulo 11, verso 6. Por quê? Ele diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Primeiramente, ele já diz que se você não tem convicção, se você não tem determinação, se você não acredita no que é seu, você é uma pessoa que será impossível de honrar ao Senhor através da palavra. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, pelo meio do caminho da oração, creia que ele existe e que é galardoador, que é um recompensador, que é um abençoador. Então ele diz que é galardoador daqueles que o buscam. Só pode buscar a Deus a pessoa que realmente tem certeza de que está diante dele e que esta pessoa não vai sair de mãos vazias depois da sua oração. Quando você se posiciona para assumir o que Deus tem para a sua vida, sua história, ela muda por completo. Então acredite, Deus tem o melhor para você. Vamos orar por esse melhor? Oremos, povo santo. Pai nosso, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre a nossa vida, derramar os seus cuidados. Somente o Senhor é poderoso para fazer tudo mais do que pedimos ou pensamos. A tua palavra é a garantia das nossas vitórias e sem essas palavras não teríamos a certeza de que o Senhor é conosco. Mas pelas tuas palavras assumimos a nossa posição e determinamos que a vitória já é certa. Não duvidamos, mas temos a certeza e já somos mais que vencedores em Cristo Jesus nessa questão da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Jesus, e graças a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que maravilhoso, né? É confiar no Senhor e deixar com que Ele atue em nossa vida de uma maneira sobrenatural. Amém? Povo santo, vou ficando por aqui. Que Deus possa abençoá-los ainda nesse dia de hoje e que Deus possa transmitir a vocês aquilo que é necessário para a sua vitória. Que Deus abençoe todos, fiquem na paz e até amanhã. Em nome de Jesus, tchau, tchau.